Olá pessoal, Sargento Reginaldo, presidente da APS. Estamos aqui com o Dr. Régio Menezes, um dos nossos mais experientes advogados da nossa casa, para falar de um tema extremamente relevante. Foi uma grande vitória da nossa categoria, esperada de muitos anos, desde 2014, tramitava no Congresso o projeto de lei do subtenente Gonzaga, agora a lei, que põe fim à prisão administrativa, à prisão disciplinar. Olha o que diz o texto da lei, né? Ele fala o seguinte: o projeto altera o artigo 18 do Decreto-Lei número 667, de 2 de julho de 69, para extinguir a pena de prisão disciplinar para os policiais militares e os corpos de bombeiros militares dos estados, dos territórios e Distrito Federal, e dar outras providências. Ok, esse era o projeto, agora é lei, certo? E aí o que ele diz no artigo 18? As polícias militares e os corpos de bombeiros militares serão regidos por códigos de ética e disciplina, aprovado por lei estadual ou federal para o Distrito Federal, específica, que tem por finalidade definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas às sanções disciplinares, conceitos, recursos e recompensas, bem como regulamentar o processo administrativo disciplinar e o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina Militares, observado, entre outros, os seguintes princípios. Rapidamente: dignidade da pessoa humana, legalidade, presunção de inocência, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade, e aí lá no item 7º, vedação de medida privativa e restritiva de liberdade. Uma grande vitória, um absurdo, ainda nos tempos de hoje, um policial ficar preso por causa de uma cobertura, por causa de uma continência, enfim. Então vamos lá. Ficou muita gente perguntando, mas aí já está valendo mesmo? Ou o camarada pode ainda ser preso porque tem um tempo, uma lacuna aí até se adaptar? Lembrando que nós, enquanto APS, já apresentamos um modelo, uma proposta de código de ética ao secretário de Segurança e ao Comando Geral da Polícia Militar, certo? Então, doutor Régio, tá valendo? Vamos lá, diretamente ao ponto. Tá valendo. Aqui é a lei, o artigo 4º da lei. Essa lei que modificou esse artigo é a lei 13.967, de 26 de dezembro de 2019. O que fala o artigo 4º? O artigo 4º foi bem claramente: essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Ok, entra em vigor. Então ela entrou em vigor no dia que o presidente deu lá a sua canetada. Foi publicado, né? Foi publicado. Agora, doutor Régio, também sabemos que no texto da lei, da devida lei, ela fala de um prazo de 12 meses para que os estados, por exemplo, o Ceará não tem código de ética, né? A maioria dos estados ainda não tem código de ética, os estados possam adequar os seus códigos de ética, os seus códigos de disciplina a essa nova realidade. E aí, nós temos que esperar esses 12 meses? Como é que fica? Na verdade, nós temos hoje em dia o Código Disciplinar, né, que regulamenta essa questão das transgressões disciplinares. O artigo 3 dessa lei, o terceiro, fala: os estados e o Distrito Federal têm um prazo de 12 meses para regulamentar e implementar essa lei. Isso aí, porque existem estados da federação que não têm ainda a devida regulamentação ou código disciplinar, ou código de ética que obedeça esses parâmetros necessariamente. Agora, qual é a questão toda que cria essa polêmica? A vedação da medida privativa e restritiva de liberdade é uma norma que trata de garantia constitucional, de evitar que o Estado retire a liberdade por parte do policial militar de forma inadvertida. Então, tem um caráter constitucional. Então, se nós verificarmos o artigo 5º, parágrafo 1º da nossa Constituição, fala: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, nesse caso, a vedação dessa liberdade, ela é proibida por lei. Então, quando nós começamos a entender de forma seguinte forma, nós temos 12 meses, o Estado tem 12 meses, o Estado do Ceará, para criar na regulamentação, criar o código de ética, para que ele aplique uma sanção
diversa da restrição de liberdade. Então, de imediato, ele não pode mais aplicar, ao nosso ver, uma pena que seja, no caso, o artigo 14, que é o artigo inciso 3 e 4, que fala da nossa atual 13.407, que fala permanência disciplinar e custódia disciplinar. Certo. Então, baseado no artigo 5º, vamos lá, baseado no artigo 5º da Constituição, Parágrafo 1º, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, que é o caso dessa lei, tem aplicação imediata, ou seja, a partir de dezembro de 2019 já está sendo aplicada, deve ser aplicada essa vedação. Essa vedação, beleza. Então, para ficar claro, e aí o que nós estamos fazendo enquanto APS? Nós estamos oficiando e já protocolamos para as autoridades competentes do nosso estado, certo? A entender governo do estado, Secretaria da Segurança, CGD, né, Controladoria Geral de Disciplina, certo? E os comandantes, para que observem essa fundamentação extremamente clara, lúcida, que o Dr. Régio, utilizando a lei, certo? No entendimento do que está na lei, já possam realmente evitar, né? Inclusive, Dr. Régio, para casos de policiais que porventura já estivessem com a prisão disciplinar, com a punição já que não foi aplicada ainda, eu creio que seja prudente, enquanto o Estado não possa se manifesta a respeito do que fazer, que ele suspenda que haja essas punições, conquanto que os próximos procedimentos possam chegar ao final, em que isso aqui eventualmente poderia receber na permanência. Então, o entendimento talvez do oficial ou da comissão pudesse ser nesse sentido, mas na não aplicabilidade dessa vedação de liberdade, porque foi vedado diretamente por lei e pelos motivos e caráter constitucional dessa norma. É isso, pessoal, ficou claro, certo? Está aí devidamente bem explicado. Estamos aqui à disposição, certo? Continuaremos trabalhando para que outras coisas que sejam de interesse da nossa categoria sejam de fato efetivadas. Precisamos adequar a nossa legislação aos novos tempos. Não podemos mais pensar o militar com a visão ainda retrógrada com que foi criado realmente as legislações, né, que regem a nossa polícia, o nosso corpo de bombeiro, uma vez que eram adequadas às tropas, às forças armadas, que são completamente diferentes na sua realidade de trabalho, de função e até mesmo de necessidade pública, né? Então fica aí o nosso abraço, agradecer ao Dr. Régio pela participação, pela colaboração, estamos à disposição.